contrato barrado no São Paulo e muito mais. Bora te explicar sobre um tabu extremamente favorável a Dorival Júnior em jogos do São Paulo contra o Flamengo. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Enzo vai embora mesmo, mas alguma contratação em vista no São Paulo? O Enzo ficou de fora das duas últimas partidas do São Paulo, né? Num primeiro momento, no jogo contra o Atlético Paranaense em Bragança, falaram que foi por uma questão pessoal. No final de semana, a gente já foi descobrir que há uma pendência financeira que tem o incomodado, a tendência é que ele acabe se mudando, especialmente se aparecerem clubes interessados. Já é o segundo que se especula que pode ir embora por conta de atrasos. O primeiro, o Alan Franco, embora o Alan Franco também tinha uma questão pessoal com o Dorival Júnior, né? A dificuldade na renovação com o Caleri também passa pela questão financeira do clube, tá? Primeiro superchat da noite, William Fernando Nepomuceno. Neymar deveria criticar o Gabigol, o William Arão. É fácil criticar os jovens, como fica a situação do Domingos Duarte com o Transferban do São Paulo. O William faz uma ponderação importante. É muito fácil você agredir o Robinho Júnior, o que não é aceitável. É muito fácil você chamar o Bom Tempo de bosta. É muito fácil você atacar o João Ananias, que marcou o gol contra. Mas o Gabigol, o William Arão e outros também precisam ser cobrados, né? E o que o Neymar explicou depois da notícia do GE, dando conta de que ele foi muito desrespeitoso com dois jogadores da base, ele disse que outros atletas do Santos também foram bastante taxativos nas cobranças, e citou até alguns dos veteranos, como o Gabigol e o William Arão. Sobre Domingos Duarte, o São Paulo conseguiu inscrever 3 dos 4 reforços antes de sofrer a punição do Transferban. O Transferban é aquela proibição que te impede de inscrever atletas. O Domingos Duarte foi o único que não foi regularizado, e agora o São Paulo vai precisar pagar a dívida que tem com a Lazio, algo na casa de 6 milhões e 100 mil reais, para depois inscrever o Domingos Duarte. O prazo de inscrições no futebol brasileiro se encerra em 11 de setembro, tá? Então, São Paulo até tem um tempo relativamente tranquilo para fazer essa inscrição, mas o São Paulo deixa de ter o Domingos Duarte nessas partidas por conta dessa questão aí, tá bom? A única coisa que não pesa tanto é que o Domingos Duarte vinha no período de férias, né? Então, certamente fora da forma ideal. Não sei nem se tivesse regularizado, se ele já estaria à disposição do técnico do São Paulo. O seu Roberto Tricolor. Salve, Nicola, mais cedo. Às segundas-feiras, eu faço programa Tempo Técnico lá no Band de Esportes. O programa começa às 8, né? E não dá para fazer a live às 7, das 7 às 8 eu me atrasaria para o programa. Então, eu tenho tentado, especialmente em dia de jogos também, antecipar essa live para a gente não ficar sem bater o papo, tá bom? Qual a previsão do São Paulo para sair do Transferban? O Arrimacis chegou a falar que pagaria tudo até domingo. Eu achei baita estranho. Como é que o São Paulo faria a quitação de 6 milhões de reais num domingo, quando os bancos não funcionam, enfim. Mas segue valendo essa punição, essa proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida de 6 milhões e 100 mil reais que o São Paulo tem com a Lazio pelo Marcos Antônio. Queria muito que o São Paulo ficasse até a próxima temporada. 6 meses sem trazer tranqueira e refúgio, ou semi-aposentado, seria ótimo. O grande ponto dessa sua observação é que, se acontecer isso, o Domingos Duarte, que foi contratado, não poderia nem estrear, né? Então tem esse detalhe importante aí. O Silmar Lima pedindo novidades sobre o Tricolor. Existe uma chance real de o contrato de 250 milhões de reais por 5 anos com a Ticketmaster ser barrado, tá? O Conselho Deliberativo considerou muito ruim esse contrato, nem tanto pelo valor, mas pelas relações. A Ticketmaster ela faz parte do grupo da Live Nation, que é aquela empresa responsável pelos shows do estádio do São Paulo. O problema dos shows e do São Paulo não está no valor. Os caras ganham 4 milhões e meio de reais por shows. Mas é que o São Paulo está abrindo mão de muitas partidas em casa, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, em outras competições, por conta dos shows. Tá faltando, ao que parece, um pouquinho de zelo na hora de montar um calendário que permita ao São Paulo jogar em casa e permita ao estádio receber shows que fazem parte de um movimento importante do Tricolor. Mas diante desse cenário, e com a Live Nation sendo a dona da Ticketmaster, já há uma resistência no Conselho Deliberativo. Depois vazou uma informação de que se suspeita no Conselho Deliberativo de que membros do Conselho que pertencem ao São Paulo teriam algum tipo de benefício com esse negócio. Então, vamos trabalhar para que esse contrato seja barrado. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá bom? Frank Ferreira, o Dorival fica no São Paulo independente do próximo presidente em 27. O contrato foi fechado só até o fim do ano, né? Exatamente por conta dessa questão do presidente. E aí, Frank, falar, quem cravar agora tá cravando bobagem, né? Vai depender muito de como o São Paulo terminar o ano. São Paulo termina bem, longe do rebaixamento,
eventualmente fazendo alguma campanha boa em mata-mata, certamente vai haver uma vontade que ele fique. Qualquer outra situação ruim, de time brigando para não cair até a última rodada, sem títulos, esse tipo de coisa, e a tendência é que o liberem. Eu achei que ele foi muito bem no jogo no Rio de Janeiro, não teve tão boa participação na partida contra o Atlético Paranaense, embora eu tenha gostado do primeiro tempo do São Paulo. Achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo em Bragança, né? Mas aqueles minutos da volta do intervalo, meio que de apagão, fizeram com que o Atlético Paranaense virasse, e depois o São Paulo não teve força para conseguir reverter o placar. Mais um superchat do Mário César Hiroshi. Nicola, a contratação do Domingos Duarte corre risco? Cara, o Domingos já está no São Paulo, já passou por exames médicos. Imagino até que já tenha assinado o contrato, né? Agora o São Paulo vai depender desse pagamento do Transferban. A Remacis disse na semana passada que quitaria a dívida com a Lazio nesse domingo, o que não aconteceu. Mas se ia pagar no domingo, segunda, terça, ao longo dessa semana, isso deve ser resolvido. Não é um grande problema, até porque o Domingos Duarte estava de férias e vai precisar de mais alguns dias para estar em forma. Mas se o São Paulo não conseguir fazer a quitação do Transferban, aí o negócio do Domingos Duarte certamente vai ficar ruim. Situação parecida do Wesley, né? Wesley, que pertence ao Al Nassr, tinha uma proposta do Cruzeiro, optou por jogar no Corinthians e agora depende de 3 Transferbans caírem. A situação do Corinthians é ainda mais grave, né? O Corinthians ainda deve mais ou menos 23 milhões de reais para quitar seus problemas na justiça. O Valdinei Batista, o Flamengo é um clube muito invejoso, quer todos os jogadores que fazem sucesso em clubes aqui no Brasil. Eram jogadores do São Paulo, agora são jogadores do Botafogo, foi no Almada e agora no Luiz Henrique. O Valdinei, cara, eu acho que é do jogo, né? Vamos pensar ou lembrar o que acontece com o Bayern de Munique? O Bayern é o grande time do futebol alemão há bastante tempo e ele vive de pegar os principais jogadores que surgem nos grandes rivais, até no Borussia Dortmund, até no Leipzig, enfim, faz parte do jogo, né? O Mini Matuê. O São Paulo vai de mal a pior. Esse ano eu tô achando que não escapa da Série B. E eu acho que escapa, Mini Matuê, mas, de fato, temporada do São Paulo, não só dentro de campo, né? Dentro e fora de campo é super complicado. Leonardo Prieto, Nicola, segundo o Rafinha, vem mais 2 reforços para o São Paulo. Você sabe quem são esses possíveis candidatos a presidente do São Paulo? Leonardo, uma série de especulações. O Vinícius Pinotti, que me surpreende, está trabalhando para que o Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, seja o candidato. Eu tinha certeza absoluta que o Vinícius Pinotti ia se lançar candidato. Talvez até por estarmos muito longe da eleição, se lançar de forma antecipada pode ser ruim, mas eu ainda acho que o Vinícius Pinotti vai ser um candidato. O outro candidato, o próprio atual presidente, o Arrim Assis. Nicolau, na sua visão, por que o São Paulo não consegue ter um padrão de jogo? Por exemplo, eu gostei da partida de ontem contra o Flamengo, mas precisa de regularidade. Uma série de motivos, né? Os salários atrasados são um problema, o elenco não é bom como o São Paulo costuma ter, tem muita coisa para ser resolvida no São Paulo, né? O trabalho do Dorival está no começo e ainda não deu frutos, enfim. Nicolau Almada vem, Manaquiri, Amazonas. Olha que legal, estamos chegando no Amazonas, obrigado ao Jonatas Pérez. A tendência é que o Almada seja anunciado nessa semana, tá bom? Você está achando do novo técnico português do Vasco? Nutri Figueiredo, eu gostei das mexidas dele no segundo tempo do jogo contra o Mirassol. Achei que o Vasco teve perdido no primeiro tempo, o Mirassol foi melhor, mais organizado. Não gostei da forma como o Vasco não conseguiu anunciar o Spinelli. No segundo tempo ele ousou, mexeu um monte de setores, trocou o Andrés Gomes de lado, o David entrou bem, o Andrés continuou sendo uma boa opção pelo lado direito, e achei que as coisas acabaram funcionando, tá bom? O Severino Costa, é verdade que o São Paulo vai contratar mais 2 reforços nessa janela? O Rafinha disse que há a intenção de contratar, mas primeiro o São Paulo precisa pagar o Transferban para poder inscrever o Domingos Duarte, né? E existe uma chance real de o São Paulo barrar o contrato de 250 milhões de reais por 5 anos que o presidente Arrim Assis fechou na última quinta-feira com a Ticketmaster. A empresa que seria responsável pela confecção dos ingressos para jogos e shows, além de tocar também um programa de sócios torcedores, pode ter esse contrato barrado no Conselho Deliberativo do São Paulo. Entre outros motivos, pelo fato de a Ticketmaster pertencer à Live Nation. O pessoal do São Paulo está bastante incomodado com a Live Nation, responsável pela realização de shows no estádio. Não que os shows não rendam, cada show no estádio do São Paulo garante 4 milhões e meio de reais. Mas o fato de o São Paulo estar jogando frequentemente fora do seu estádio por conta da realização desses shows tem pegado bastante mal.
Para completar, também existe uma suspeita de que conselheiros importantes ligados à RIMACIS teriam participação nessa negociação com a Ticketmaster. Diante desse cenário, existe um movimento grande entre conselheiros para que o acordo seja barrado no Conselho Deliberativo, o que seria uma péssima notícia para o presidente RIMACIS, que precisa desesperadamente de novas receitas para pagar uma série de problemas financeiros. São Paulo, que está afundado numa crise sem precedentes, 65 milhões de reais de prejuízo nos 5 primeiros meses desse ano, salários e direitos de imagem atrasados, jogadores pedindo para sair, terceiro transfer ban aplicado na história do São Paulo nos últimos dias. Em meio a tudo isso, o tricolor padecendo com um pedido de expulsão de RIMACIS do clube. Para de falar sobre Dorival Júnior, que segue causando contra o Flamengo, especialmente na frente ou na condição de técnico do São Paulo. Nesse domingo, Dorival foi ao Rio de Janeiro, mesmo com o São Paulo afundado em problemas dentro e fora de campo, e arranjou um empate contra o super favorito e melhor time, o Flamengo. O Flamengo até abriu o placar 1-0 com o gol do Léo Pereira. No segundo tempo também saiu o gol do Caleri, que não marcava há bastante tempo. Queria destacar o retrospecto do Dorival como treinador do São Paulo contra o Fla. São 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates. Dorival Júnior nunca perdeu para o Flamengo dirigindo o São Paulo. Depois da partida, o Dorival disse o seguinte sobre o atual momento do tricolor, abre aspas, é talvez o momento mais negativo da história do São Paulo. Temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso CT. Olhem as 2 partidas que o Osório fez. A equipe vem melhorando. Tenho certeza de que estamos melhorando e no caminho certo. Só sobre essa situação da blindagem, muitos problemas têm surgido nos últimos dias. Acusação contra o ex-presidente, tentativa de expulsão do atual presidente, São Paulo fechando com 65 milhões de reais de prejuízo nos 5 primeiros meses do ano. Para completar, atrasos com o elenco, o Enzo Dias não quis jogar, nem se colocou à disposição por conta de salários atrasados, o Alan Franco pediu para ser negociado, São Paulo liberando atletas da base que não seriam tão aproveitados, enfim, um verdadeiro caos no São Paulo, que ao menos conseguiu um empate importante contra o Flamengo para se distanciar da zona do rebaixamento. Hora de falar sobre a RIMACIS, presidente do São Paulo, que pode ser expulso do tricolor. Nesse final de semana, 8 conselheiros protocolaram um pedido para exclusão do presidente. O motivo? Entre eles, gestão temerária. Os conselheiros alegam que o São Paulo sofreu um transfer ban por conta da incapacidade do Maciz em gerir o clube. Eles também alegam que os atrasos em relação a atletas têm gerado uma série de problemas. Há informação, inclusive, de que Enzo Dias não enfrentará o Flamengo, não vai nem estar entre os relacionados para a partida desse domingo no Maracanã por conta de incômodo com salários atrasados. Importante contar que o RIMACIS só se tornou presidente, mesmo sendo vice da chapa do Júlio Casares, depois do afastamento do então dirigente, que hoje, inclusive, responde a um inquérito policial, pode ser expulso do São Paulo e, no pior dos cenários, até eventualmente preso. A RIMACIS foi alçado ao cargo de presidente, mas, à frente do tricolor, faz coisas bem pouco festejadas. São Paulo em queda livre do ponto de vista técnico, esportivamente não vai bem e financeiramente vem se afundando. Nos primeiros 5 meses do ano, foram 65 milhões de reais no vermelho. Só para completar, em relação ao São Paulo, já contei que Enzo não está entre os relacionados e Bobadilha, com dores no joelho direito, nem sequer viajou para o Rio de Janeiro. São Paulo que perdeu em casa, ou pelo menos jogando como mandante contra o Atlético Paranaense no meio de semana lá em Bragança Paulista, tenta a recuperação contra o Flamengo no Maracanã.